colegas que eu recebi 2 perguntas muito parecidas sobre o questionamento do que os temas, né, das nossas lives ajudariam ou como a terapia ajudaria nesses temas todos. Então eu gostaria que vocês me ajudassem a explicar como a mente funciona perante uma sugestão e o que é o prazer, o que é você ter uma fantasia, você realizar uma fantasia, né? Você aceita uma sugestão, você trabalha essa sugestão. E o que a terapia pode te ajudar? Ela pode te ajudar a alcançar todas as realizações de fantasias que tu deseja. Ou pelo menos ter um entendimento de como fazê-las acontecer. Quem me ajuda a explicar um pouquinho para o pessoal entender? E daí a gente já vai entrando no nosso assunto. Eu tenho mais 2 perguntinhas que me mandaram aí para depois colocar. Muito bem. Bom, posso começar então? Acho que é melhor as damas primeiro, né? Obrigada. O que eu acho importante a gente falar quando a gente traz essa percepção de sugestão, né, é que para nossa mente consciente, para nossa mente subconsciente, não existe verdade ou mentira, né? Como assim, né? Para ela não sabe, ela não tem filtro para dizer, olha, isso aqui que você está dizendo é uma verdade, isso aqui que você está dizendo é uma mentira. Ela tende a acreditar naquilo que você conta para ela mais repetidas vezes, né? Seja isso algo bom ou seja isso algo ruim, né? Em que sentido? Algo que te traga algum benefício ou te traga algum malefício. Então, quando a gente fala de fantasia, fica parecendo assim, né, no primeiro momento, que é algo fora da realidade, né? Aquilo que eu não vivo, ou aquilo que não é real para mim, ou aquilo que não acontece constantemente, enfim. Mas a verdade é que talvez nós vivamos, né, já numa grande fantasia, ou, né, como a gente diz em alguns outros momentos, né, em alguns processos ilusórios mesmo, porque podem ser explicações, né, formas de olhar a vida, observar a vida, que são minhas, são, né, particulares. E aí eu, por exemplo, posso não querer lidar muito com as questões que estão no meu dia a dia, e aí eu já crio, né, talvez ali um ambiente, uma situação onde eu já dessa realidade. Então, né, eu acho que é interessante dar uma cutucada aqui e pensar o que é fantasia e o que não é, né? O que é ilusório e o que não é, né? E aí, quando a gente começa a apimentar, vamos dizer assim, temperar esses pensamentos, a gente, né, vai para vertentes aí, para possibilidades de coisas que, nossa, né, e se eu vivesse isso, e se acontecesse, eu nunca vivi, como é que será que é, né, e se eu fizer assim, ou fizer assado, ou se fulano, né, disser isso ou aquilo, e aí a gente entra num mundo, né, teoricamente aí fora da realidade que eu vivo, né? Mas o que eu queria trazer é só até onde é real, né? E até onde, o que é realidade? Lembra da gente na formação, Débora? Tipo, quando o Michael entrou na sala e falou assim, e aí, gente, o que é realidade? Né? O que é de verdade? Aí ficou todo mundo olhando para a cara do outro e a Joana falou assim, eu sabia até o dia que eu cheguei aqui, agora eu não estou sabendo mais, né? Por quê? O que ela disse naquele momento? Até chegar aqui eu tinha uma verdade, né? Agora eu já estou vendo que existem outras possibilidades, né? Então eu só queria dar uma cutucada nisso. Uma coisa muito legal que a gente fez hoje. Perfeito. Boa noite a todos. Gente, chama o pessoal para assistir essa live conosco, chama os amigos de vocês. Tem um aviãozinho, manda pro pessoal, pede para eles assistirem, como os meninos disseram aí, o César e a Rê comentou, fica salvo. Tem muita gente que vai lá no meu canal do YouTube, até eu falei para vocês, baixem pro canal de vocês também, para que conecte pessoas, né, que as pessoas cada vez mais assistam os conteúdos e entendam, né, o quanto é importante a gente trabalhar com as nossas percepções, com as nossas verdades, né?
Alguém quer completar alguma coisa? Senão eu vou para a segunda pergunta e vou deixar vocês... teve gente até que me pediu para o César contar a piada. Eu falei, negativo, só bem no final, porque a piada do César comeu cabeluda na primeira vez. O Instagram vai me bloquear só no final, gente. Oi? Eu queria comentar o seguinte... E o César tá travando para mim, eu não sei se é só para mim. Eu tô travando? Escovar os dentes. O César tá travando falar pra pintar mim. meu cabelo, vai comigo? Nossa, que horrível. Vai na... Qualquer coisa eu troco de... Mas fala, tá? Não, o áudio tá bom, fala. Ah, tá. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, é que um dos maiores pressupostos, né, da PNL que a gente ensina quando a gente faz terapia, né, e só para responder a pergunta inicial, sim, terapia ajuda em absolutamente tudo, né, eu acho que se você não se terapeutiza, você pode estar ferrado. Eu não posso falar fudido, estou ferrado. Enfim, tem que fazer terapia, gente. Terapia é tudo. Você tem que fazer suas reflexões, conhecer sua mente, resolver seus traumas. Isso aí é essencial. Mas falando, já trazendo para um pouco para o assunto, né, dessa live de hoje, que é a questão das fantasias. A gente tem que entender o seguinte. As pessoas, nós humanos, né, nós vivemos num mundo de imaginação. O nosso mundo, ele não é real, ele é o que a gente imagina, né? Você vê, um problema, uma situação, um trauma, ele só é um trauma, ele só se torna um trauma, ele só se torna um problema por causa da perspectiva que a gente tem daquele problema. Às vezes, por exemplo, imagine que houve um acidente. A pessoa que participou do acidente, que estava envolvida no acidente, saiu super tranquila, não aconteceu nada. A mãe dessa pessoa fica sabendo que ela teve um acidente e desmaia. Só de ficar sabendo que teve um acidente. A pessoa que teve de fato o acidente está tranquila. Mas a outra, só porque ela ficou sabendo do acidente, viu que a vida do filho, por exemplo, estava em risco, ela pode vir a desmaiar. Então, quer dizer, é tudo uma questão de como a pessoa enxerga o mundo, qual é a visão de mundo que a gente tem. E falando de fantasia, a ideia de que a visão de mundo de cada um é muito particular, tem uma cena no filme Carandiru, que é a seguinte, tem um rapaz que ele está preso, e no começo do filme, eu acho, eles começam a comentar o porquê que eles estão presos. E aí tem um rapaz que ele está preso, e ele está preso pelo seguinte, ele matou a esposa. E qual foi o crime que ele cometeu? A esposa dele estava conversando com uma vizinha e a vizinha estava falando sobre como que seria, o quão prazeroso que é inserir uma banana no toba do marido enquanto estivesse transando. O que aconteceu? Ela disse, olha, mas não coloque a banana fria, você tem que esquentar a banana para poder dar uma sensação de que ela está quentinha. Beleza. Ela chegou na hora do ato sexual, ela pegou a banana, não sei, acho que ela deve ter guardado a banana lá em algum lugar. Na hora do ato sexual, ela pegou a banana e tentou enfiar no traseiro do rapaz. O rapaz não gostou daquela situação, assassinou a esposa a machadada e enterrou no fundo da casa, foi preso e por isso que ele estava preso. O que isso quer dizer? É uma história triste? Mas é uma história real, tá no filme, se você quiser você pode assistir. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, mais uma vez, o mapa não é o território. Para o marido daquela mulher, que ela enfiou a banana e ele gostou, ela teve um sexo maravilhoso, para ele foi legal. Para o outro, não. Ele ficou tão puto que ele enfiou uma enxadada e matou a esposa. Então, quer dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem uma fantasia sexual, antes de você colocar essa fantasia em prática com seu parceiro ou com a sua parceira, converse com ele, converse com ela. Não é só chegando lá, tipo, por exemplo, de repente a pessoa tem uma fissura por enfiar o dedo no toba da pessoa. Tem gente que tem essa fissura. Não vai enfiando o dedo no toba da pessoa. Pergunte se ela gosta. Pergunte o que ela acha. Tem uma conversa, né? Uma conversa meio que para poder você pescar se a pessoa curte ou não. Porque se você já for de cara, pode acontecer tragédias. Então, enfim, é só para a gente já começar no pique. E aí, puxando esse gancho, né, da questão do mapa, não é o território, e de conversar com o parceiro, eu acredito que muito importante também é a questão da pessoa pensar o seguinte,
Tá, ok, uma coisa é fantasia, né? Mas eu tenho suporte emocional para aguentar a realização dessa fantasia, né? Recentemente um colega meu, ele também é especialista em relacionamentos, ele veio compartilhar comigo um puto problema que ele estava passando. Ele dizendo que chegou um casal para ele, né? Que o que acontecia? O marido, a grande fantasia do marido era ver a esposa transando com outro cara. Não era um desejo dela, era um desejo dele. E ele insistiu muito nessa fantasia, né? Até que a esposa acabou cedendo, né? Ok, então tá, então vamos realizar a sua fantasia, já que é algo que você quer muito, ok. E o que aconteceu? A esposa, ela se soltou realmente, né, durante a fantasia e se entregou ali pro ato e sentiu muito prazer e tal. Esse cara que queria ver a esposa transando com outro cara, ele não aguentou aquilo. Ele não aguentou, porque ele viu que a esposa estava tendo mais prazer com o cara do que ela tinha com ele, porque a esposa parecia que tinha uma cara que estava mais não sei o que do que com ele, e ele não estava mais suportando aquela situação. Aquilo virou um drama, entendeu? Para o casal. O cara, ele não conseguia mais ter relação sexual com a esposa, porque cada vez que ele ia ter relação sexual com ela, ele lembrava daquilo, e aí ele se achava extremamente insuficiente, porque o membro do outro era maior, era melhor, e aí ele ficou indignado com a esposa, porque o que acontece? Uma coisa é a fantasia. Eu costumo brincar sempre assim, quando pergunta pra mim assim, ó, qual é a melhor parte da viagem? A melhor parte da viagem é quando você está planejando ela. Porque quando você planeja a viagem, que está na parte da fantasia, vai tudo certo, né? E quando você está viajando lá, você tem que fazer mala, desfazer mala, você chega cansado, tem fila de espera, tem isso, tem aquilo. Não é perfeito, não é como você imaginou. Então, cheio de areia. Né? Um total gelado. Então, assim, eu vou pagar a melhor parte da viagem é a hora que você está planejando ela, né? Se você for pensar assim, mentalmente na parte da fantasia. E eu acho que as pessoas também têm essa questão, entendeu? Você está realmente preparado para trazer essa fantasia para a realidade, para transformar isso em realidade, né? Quer dizer, para a esposa, para ela também. E aí ele ficou indignado, tipo, por quê? Como que assim que ela teve tanto prazer? Como é que ela... E aí esse colega meu, especialista em relacionamento, eu achei até ele com uma visão bem machista, porque ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, mas eu acho que ela errou, porque a fantasia era dele. Então, assim, ela não deveria. Eu falei, como assim? Ela não é uma atriz pornô. Ela é uma mulher. Ele queria ver a esposa dele se entregando para outro homem. Foi o que ela fez. Mas ela devia entender que... Sim, então ele queria o quê? Ele queria dirigir a cena. Além de tudo, ele queria dizer até onde que ia ter o prazer dela. Ele não podia, né? Então, quer dizer, eu acho essa questão. E aí eu te pergunto, né? Da onde que vem a fantasia desse homem, né? Qual é a origem dessa fantasia que ele tinha de ver a esposa transando? Quais eram os limites? Até por isso que eu indago muito essa questão, entendeu? A realidade das fantasias, né? Pode falar. Eu diria aqui, Débora, que entra o comentário perfeito da Regina que ela faz em todos os momentos. Pensa bem o que é certo ou errado para você. Se você aguenta, é certo. Se você não aguenta, é errado. E aí? O que você aguenta? O que você vai aguentar? Né? Então, olha a confusão mental dessa pessoa de querer fazer uma fantasia, de querer entrar, né, nesse ritmo de fantasia, mas não aguentou o que veio. Então, não assim, bancou, né? Entendeu? Então, é muito complicado. É muito delicado, né? Então as pessoas, elas não entendem, elas querem aquela sugestão, elas querem muitas coisas, e aí, você aguenta? Você aguenta tudo que veio? Uau, e tudo bem, e daqui a pouco no íntimo dessa menina, dessa mulher, né? Ela também queria isso, e daqui a pouco a fantasia não era estar com outro homem, ou trair o homem, mas sentir um prazer diferente, e ela percebeu que ela podia sentir aquele prazer, e daqui a pouco ela disse, bom, então estou na fantasia do meu esposo, posso estar na minha fantasia também. Então é muito delicado isso. E a gente tem que parar para pensar, e daí o que vem? O ser acusador, né?
Olha só, até esse terapeuta, né, colega nosso, né, olha o machismo todo de trazer essa história. Peraí, mas partiu? Então, partiu a sugestão, você tem que aguentar. Se não, é aquela história, se não aguenta é porque veio, né? Então, é delicado, né? Pode falar, César. Duas frases clichês, né? Se não aguenta brincar porque veio pro play. E a segunda é a seguinte, eu falei isso outro dia no nosso grupo privado, que no relacionamento você só se sente inseguro quando você sabe que o que a outra pessoa, que a pessoa com quem está com você, aliás, que você, peraí, no relacionamento você só se sente inseguro quando você sabe que a pessoa que está com você merece alguém melhor do que você, ou seja, você não está à altura. Então esse sujeito, de repente ele estava ali com um salário mínimo, aí chegou esse rapaz ali já um funcionário público, né, mais bem servido e tal, começou fazendo as brincadeiras diferentes, né, de repente, né, fazendo ali um beijo grego, uma coisa diferente, a mulher se soltou, o cara, nesse momento ele tomou um susto, peraí, mas essa minha esposa que está comigo há tanto tempo, ela de repente está ali somente no papai e mamãe, de repente um quatrozinho no máximo, né? Um 69 só em mês de aniversário. E aí o cara já chega lascando em banda porque não é dele mesmo, né? Tipo assim, é a fantasia dela, é a fantasia dele, eu não sei. Mas o que eu acho interessante nisso também é exatamente essa sua visão, Tânia, dessa observação do olhar julgador do terapeuta, né? Porque a fantasia era dele, o cara que queria a fantasia. Não foi ela que pediu, inclusive ela resistiu durante muito tempo, ela não queria, provavelmente porque ela já sabia, ela já devia ter uma frustração dentro dela em relação a esse marido, que talvez não fosse o cara que estivesse satisfazendo, né? Talvez, assim, já especulando, já que é para poder especular, né? Talvez ele mesmo se cobrasse porque ele tivesse visto muito filme pornô no qual as mulheres agissem de uma determinada forma ou tivesse um determinado posicionamento ali durante o ato e ele tivesse querendo fazer uma avaliação. Vem cá, será que o problema sou eu que não estimulo o suficiente? Ou será que o problema é ela que é frígida? Enfim, qual que é o problema? E daí, na hora que ele foi ver, ele descobriu que o problema estava nele, né? Que é exatamente o que acontece na maioria das terapias. Eu fiz uma vez um trabalho de interpretação, que foi um trabalho para um grupo de terapeutas do Rio de Janeiro. Eles compraram um curso do Tony Robbins, e nesse curso, é um curso de relacionamento, onde o Tony Robbins ensina um monte de coisa sobre relacionamento, 54 horas de curso. E uma das primeiras aulas desse curso é uma senhora, ela é australiana, e ela está com um problema muito sério, porque ela tem duas filhas, uma filha tem paralisia cerebral e a outra tem paralisia cerebral e autismo. Então, quer dizer, é uma vida desgraçada, muito difícil, e ela cobra muito do marido porque o marido não dá atenção a ela. E aí ela começa, assim, uma tempestade de lamúria, porque meu marido trabalha muito, viaja, não sei o quê, nunca está em casa, não tem tempo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela começa a entrar nessa linha de lamúria, de tristeza. O Tony chega assim, imagine, 4.000 pessoas, o Tony pergunta para ela, quando foi a última vez que você fez um boquete? A mulher toma um susto e fala, é o quê? Aí ele, você ouviu? César, não, a gente não está te ouvindo. Oi. Agora melhorou. Tá ouvindo agora? Agora sim. Desculpa, é que tinha chegado a ligação. Não, tudo bem. Muitas vezes a pessoa está nesse... Volta. Parou na parte do boquete. O Tony pergunta pra ela, quando foi a última vez que você fez um boquete nele, né? E ela toma aquele susto, assim, tipo, poxa, que pergunta. E é justamente para poder quebrar o padrão, né? Às vezes a gente precisa quebrar esse padrão. E às vezes a pessoa ela não está pronta para quebra de padrão, né? Esse cara, provavelmente, ele não estava preparado para essa quebra de padrão, que é chegar e descobrir que a mulher dele pode sim ser satisfeita por outro homem, ela pode sim sentir prazer com outro homem. É isso. Desculpa. Muito bem. E aí, César, Tânia, só pegar o gancho assim, porque como o César falou assim,
assim, a gente começa a pensar aqui nas possibilidades, né? Porque como terapeuta também a gente vai, né, buscando ali o viés, né? Mas o que será que pode ser, que, né, pode estar colaborando para esse movimento também? E para mim veio assim, de imediato, talvez o cara poderia, né, não estar satisfeito com a relação, mas eu também me veio uma outra percepção. E se esse cara queria, na verdade, até provar para ele, tipo, que ele era o fodão mesmo, tipo assim, cara, eu sou o foda, eu sou o que realmente mando bem, que, né, arraso e sempre, né, dou prazer, mas agora eu quero ver uma outra situação ali, a minha esposa, minha companheira ali, com alguém e tal, para ter certeza de que eu sou o cara, para ter certeza de que sou eu que, né, proporciono isso para ela ou para qualquer outra mulher, né, seja lá o que for. E aí, de repente, ele papo, né, na cabeça dele, talvez a mulher fosse ficar, né, tímida, fosse ficar mais introspectiva e tal, né, tipo assim, meu Deus, como assim, eu, né, vou estar tendo relação com outro homem na frente do meu marido, mas o quanto isso pode ter fomentado também essa mulher, né, essa energia dessa mulher e tal, e ela, caracas, velho, eu vou arrasar pra ele nunca mais me pedir esse negócio, né? Tipo, eu vou arrasar aqui hoje pra, tipo, né, a gente não acabar não entrando nessa situação. Realizar a fantasia dele de cabo a rabo, né? Realizar a fantasia dele, exatamente, tipo... Exato, tipo, tô aqui, então vamos fazer esse negócio acontecer, tipo assim, né, pra não ficar, tipo assim, pra não deixar a desejar, sabe? E aí, o que essa mulher pode ter pensado assim também, tipo, cara, é melhor eu fazer esse negócio bem feito, também, porque senão daqui a pouco ele tá querendo botar outra mulher no meio, outra situação, inventar qualquer outra coisa, então vamos fazer esse troço agora do jeito que tem que, né, da melhor forma que tem que fazer. E aí, o que eu consigo fazer. E aí, de repente, a mulher nem estava esperando ter, né, tanto prazer, mas ela se jogou, vamos dizer assim. E aí, esse marido se surpreendeu, talvez, né, com toda essa situação, e a questão é que o cara viu que ele não era a última bala do revólver, nem a última bolacha do pacote. E aí o trem deu ruim, né, porque se ele estava querendo reforçar o ego dele, né, com essa fantasia, ele deu um tiro no próprio pé, né? Então, também pensei por esse lado, tipo, a mulher ser a parceira, ser a companheira, sabe? Vou ser companheira nesse negócio, vou realizar a fantasia do jeito que o cara quer. Chegou lá, o trem deu ruim, né? Deu ruim pra quem, né? Tipo, chegou lá, o trem deu ruim, né? Deu ruim pra quem, né? Tipo, sei lá, né? Talvez aí tiveram que lidar aí com essa situação. Faz sentido, não faz? Gente, deixa eu só cumprimentar uma pessoa que tá aqui. Gisele, saudade! Bom ter você aqui. Beijo. E aí? Tem o Baldresca que vocês também, acham? gente. O Baldresca tá perguntando quando foi a última vez que eu fiz um boquete. É brincadeira um negócio desse? Gente, olha, enquanto eles vão conversando um pouquinho, vocês sabem que nós estamos fazendo lives falando sobre esse assunto, que muitas vezes, por que a gente decidiu falar? Também para vocês entenderem que é possível chegar numa terapia e falar sobre o que vocês sentem. Gente, eu pego inúmeras mulheres, inclusive, eu não lembro se foi depois da primeira live ou da segunda que nós fizemos, teve uma das meninas que eu atendo, duas, uma casada e uma não, e falaram pra mim, Dani, eu tive que assistir aqui, eu não consegui assistir no dia, tal, tua live, depois eu assisti lá no YouTube, ou enfim, no Instagram, e vou te dizer uma coisa, eu sou há 26 anos casada, e eu nunca tive um orgasmo.
daí você pare... Hã? Como assim? Sabe, daí ela ouviu aquela sugestão que a gente deu da massagem tântrica e todas as conversas, e ela falou que fez uma interrogação enorme na cabeça dela, né? Então, por que a gente está conversando isso com vocês? Porque como eu já tive dúvidas, e tenho certeza que César, Débora, a Rê também lá no passado, ou até agora, muitas coisas a gente se questiona ou a gente tenta alinhar no nosso pensamento, gente, isso é comum. Então, façam suas perguntas e até se vocês têm uma sugestão do que a gente deve conversar na live, pode dizer, meu amigo pediu para falar sobre tal coisa. Coloca aí que a gente vai conversar com vocês. E outra coisa, antes que eu esqueça, colegas, me pediram o contato de vocês. De repente, num dos posts lá do meu Insta, se vocês se sentirem à vontade de botar o contato, eu não quis passar e tanta correria, né? Botar o contato de vocês, ou o arroba, ou coisa assim, para que o pessoal entre em contato mesmo, ou o WhatsApp que vocês respondem, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas. E eu percebo que, assim, os homens têm muitos medos, assim, de chegar em nós mulheres. Então, de repente, com essa abertura do César, de chegar e conversar, e perguntar, e, se possível, um tratamento online, enfim. Mas olhem para vocês. Olhem para vocês. E com relação, agora você falou com relação aos homens, né, e essa questão também que o César falou, né, eu acho muito importante isso, assim. Eu acho que as pessoas vêm influenciadas pelos filmes pornográficos, né? E aí acham que dão conta de vivenciar aquilo realmente, porque uma coisa na tua fantasia tudo sai certo, tudo sai do jeito... É a tua fantasia, a tua mente, né? Só que a realidade, ela é bem diferente, assim. E aí eu trago um outro caso que trouxeram pra mim, que foi justamente uma pessoa que, tipo, já se relacionaram, sei lá, eles namoravam já uns 5 anos por aí. E ele veio conversar comigo dizendo assim, que ele estava querendo conversar, convencê-la a fazer ménage à trois, né? Mas ela estava resistindo um pouco, né? E aí eu questionei, eu falei, por que você quer fazer isso? Como que é a relação de vocês? Ele falou, não, a nossa relação é ótima, é maravilhosa, a gente se dá super bem, tem muito prazer, mas por que você quer fazer isso? Ah, não, porque eu quero, sei lá, eu quero trazer uma coisa diferente, tá? Mas por que você precisa trazer uma coisa diferente, né? E eu fui questionando de uma forma... E aí é aquela história, você tá... Porque ela tá resistindo. Eu falei, tá, e aí? E essa terceira pessoa, né? É um homem ou é uma mulher? Né? Aí ele falou, não, é óbvio que é uma mulher. Eu falei, não, óbvio não. Por quê? Você, a partir do momento que você está propondo isso para ela, você aceita depois ela propor o contrário, trazer mais um homem? Não, aí não. Como assim? Não, aí terminado, nem se conversa. Tá, mas o que te faz pensar que a tua parceira tem que se submeter a algo que você jamais se submeteria? Né? Colocar uma outra pessoa ali. E aí eu fui questionando, quer dizer, para quem que você está querendo ser o bom? Aí perguntei, você já experimentou fazer sexo tântrico? Você já experimentou explorar outros pontos do corpo dela? Não. Falei, então esse prazer a mais, essa novidade que você está querendo trazer, me parece que não é para vocês dois. Para quem é? A gente chegou no final né? Era para conversa de bar, entendeu? Quer dizer, para se mostrar para outros homens, né? Quer dizer, então, da onde que vinha a necessidade dessa... E aí eu falei pra ele, eu falei assim, cara, você quer ser o fodão da sua parceira ou o fodão dos teus colegas de bar? Escolhe, porque os dois não dá. Qual é a quem que você vai servir, né, nessa história, entendeu? Então, se você quer ter o cara, o bonzão, o diferente, o que vai ficar pro resto da vida dela, na história dela, cara, vai você se esforçar, vai atrás disso. Agora, não vai ser trazendo outra pessoa, né? E eu coloquei justamente esses pontos. Você está preparado, de repente, você vê a sua mulher ter mais prazer com uma outra mulher do que com você mesmo? Você está preparado? Fui jogando, o cara não estava preparado. Fala, César. O homem tem essa coisa, né? Essa coisa idiota de precisar contar para os outros. E eu lembro que teve
uma época que eu morava em... Pô, não preciso falar onde, mas eu morava numa determinada cidade e tinha aquela coisa do tal do mineirinho, né? Porque o mineirinho é o famoso come quieto. Porque às vezes, cara, quando você fica na sua, acontece muito mais coisa do que se você sai contando pra todo mundo. Infelizmente, o homem ele tem essa mania, né, de ficar falando. Tem até uma piada infame, né? Já passou meia hora de live, já dá pra contar uma piada infame. Tem uma piada infame de um sujeito que ele tava viajando no avião e tal. E aí o avião caiu no meio de uma praia deserta, no meio do nada, é uma ilha, né? Uma ilha deserta. E aí o cara caiu lá e tal, e era a Sharon Stone que estava com ele. Isso no pico da carreira da Sharon Stone, né? E aí o que acontece? O cara chega lá e tal, e depois de 4 dias ali e tal, conversando e tal, querendo um beijinho, não rolava, 1 semana, nada, 3 meses, 4 meses, 6 meses a Sharon finalmente cedeu. E aí, porra, imagine Sharon Stone, sex appeal, querendo muito, e aí o cara todo dia... Só que chegou um tempo que ele cansou, né? Ele falou, porra, não dá mais, cara, eu tô aqui, eu tô comendo a Sharon Stone, não tô falando pra ninguém, peraí. Tive uma ideia. Eu quero que você se vista de homem. Ela se vestiu toda de homem, ele falou, agora eu quero que você dê uma volta na ilha. Ela deu uma volta na ilha, a mulher tava apaixonada por ele também, né? Só tinha ele, então vamos nessa. Dá uma volta na ilha. E quando deu a volta na ilha, ele vai andando e tal, daqui a pouco de cabeça baixa, quando ele é visto um cara, ele... Caralho, cara, eu não acredito que você tá aqui. Primeiro homem que eu encontro na ilha, ele falou assim, fala. Eu falou, cara, eu preciso te contar uma coisa. Ele falou, o que foi? Ele falou, cara, tô com medo da Sharon Stone. O cara precisava contar pra alguém. Quer dizer, é ridículo isso, né? Não tem a menor necessidade. Isso é um comportamento daquele garotinho ainda que tá lá no colégio, no ginasial, lá no colégio, no colegial, lá no ensino médio. E a menininha mais bonita da sala dá mole pra ele e fala pra ele que acha ele legal. E aí o que ele fala? Como todas as meninas, todos os caras da escola querem pegar aquela menina, ele, pra poder se sentir o maioral, ele vai e quer falar pra todo mundo. No que ele fala pra todo mundo, o que acontece? A menina fica com raiva dele, porque ele achou como um babaca, e não fica com ele. E aí ele fica sempre se frustrado, achando que quando ele contar vai dar certo. É só isso. É só uma frustraçãozinha. Você pega esse garotinho de 13 anos, leva pra terapia, conversa com ele, não importa se ele tem 40, 60, 70, não importa. Ele continua tendo os 13 aninhos. Coloca ele na cadeira, conversa com ele, explica pra ele, olha, fulaninho, aquela menininha, ela agora é uma senhora, uma mulher, ela virou desembargadora, pode te meter até na cadeia se você fizer isso de novo e tal, entendeu? Então quer dizer, conversa com essa criança, porque é só uma criança ferida, ele precisa contar pra todo mundo. Se ele ficasse na dele, ele ficaria numa boa, mas não, ele precisa contar pra todo mundo. É só uma criança ferida, infelizmente. E César, isso é tão sério, né? E aí, por que eu trago essa percepção de seriedade? Porque quantas mulheres são difamadas, né? Vamos dizer assim, por histórias que muitas vezes nem aconteceram, né? Por Grande parte das situações vezes não aconteceram. Exato. Coisas. Então, ok, eu tô fazendo todas as tentativas, você não está me respondendo, eu não estou me sentindo desejada no relacionamento, para mim eu preciso disso, eu preciso... Ela colocar para ele as necessidades dela, como ela precisa se sentir, como ela deseja se sentir, né? E isso, você está disposto, ou você sabe por que isso está acontecendo? Porque talvez ele já saiba, ele pode chegar e dizer para ela, ó, eu sei por que isso está acontecendo. Está acontecendo porque... Eu tô te traindo. Eu tô te traindo, eu não sinto mais tesão por você, eu descobri que não é exatamente disso que eu gosto, eu acho que a minha taxa de hormônio tá baixa, a partir do momento em que eu passei a te amar, eu ligo você à minha mãe, você parece para mim se tornou... Tem homens que acontece isso, já teve relatos disso, entendeu? Homem que quando passa a amar verdadeiramente aquela mulher, ele faz um link tão grande com a questão da mãe, que ele não consegue mais desejar sexualmente aquela mulher, né? E aí, então, vai-se para terapia, vamos resolver isso, né? Então, assim, para ver se ele tem interesse em resolver isso. Se ele não tiver interesse, aí a orientação é o quê? Que ela siga o seu caminho e busque alguém que tenha condições de suprir essa necessidade dela, que é uma necessidade normal num relacionamento a dois,
Se ele tem que colocar as E metas, são tá? interrogações muito grandes, né? Porque eu já peguei, inclusive, César, já te dou a palavra só para mim não esquecer. Eu peguei uma mulher que veio, acho que eu já comentei em alguma live, me procurou, que estava com problemas de relacionamento, sexualidade e tal. E quando eu fui atender a pessoa, tudo que ela tinha me passado levava bem direitinho ao caminho que ele tivesse outra mulher. Ele era carinhoso, ele era prestativo, era um cara educado. Porém, quando era no rala e rola, era tipo quinzenal, mensal e assim, com muita luta, com muita batalha, com muita luta, com muito, né? Ok, quando eu fui atender ele, foi o caso que, não digo o caso que mais me deixou chocada, mas um dos mais que me deixaram chocadas, que foi um menino, na época menino, uma criança, que começou a ser abusado por primos e depois foi abusado por um time de futebol inteiro e depois foi abusado por um tio, depois começou a praticar zoofilia e ele casou com essa moça para provar para ele que ele não era homossexual. E onde despertou? Então ele teve uma vida sexual bacana com ela, dentro de todas as condições que lhe foram dadas, né? Então, quando que veio esse gatilho que ele não conseguiu mais? Quando ele teve que levar o filho para o município onde ele morava e onde aconteceram os abusos, e era a primeira vez que o filho ia passar as férias, um feriado, enfim, com a família. Quando ele voltou, o que a mente despertou? Tudo que ele tinha passado, e depois daquele dia, sexualmente, ele não conseguiu. Então, a gente, é aquilo que o César falou antes, a gente tem que cuidar para tudo que a gente olha na hora da terapia, tu entende? E a gente tem que cuidar muito do que as pessoas nos trazem. Eu sempre disse, a verdade, a nossa verdade, ela é apenas nossa. A gente não tem como dizer que não, que essa verdade é absoluta. Olhando a grosso modo e entendendo, eu diria que esse cara ou tem amante ou é viado. Mas e aí? Será que é isso mesmo? Será que aconteceu? O que a Débora falou? Será que ele não tem como mãe? Oi? Oi, César? Não, entendi. Não, é exatamente isso, né, que a gente estava, que a Débora tinha falado, né? Você tem que analisar várias questões e acho que a questão da orientação sexual é muito interessante, porque, como foi dito, né? É uma pessoa que é muito delicada, é muito carinhosa, cuida muito bem, faz a pessoa se sentir muito bem, mas na hora do sexo ela não é tão presente assim, ou seja, não entrega o que ela espera e, inclusive, nega coisas que ela quer. Né? Então, assim, eu acho que a franqueza, a abertura, você fazer uma autorreflexão. Eu sempre digo para as pessoas, né, tipo, eu não tenho problema nenhum eu não teria problema nenhum em assumir minha homossexualidade se eu fosse homossexual. Não teria problema nenhum, porque eu acho que a vida é de cada pessoa. A pessoa ela tem direito de viver a sua vida com plenitude. De nada faz sentido, porque quando você faz um negócio desses, quando você está num relacionamento, se você sabe, né, se você não se questiona, se você sabe que você é homossexual, porque no fundo você não sente tanto tesão assim pela mulher, mas você impõe isso só para poder, digamos assim, se encaixar na sociedade, cara, isso é um sacrilégio. Você tá se ferindo, você está ferindo a outra pessoa. Isso é uma tortura que não faz o menor sentido. A mesma coisa é essa mulher que você mencionou antes, Tânia. Uma pessoa que tem um relacionamento a dois, um relacionamento marido e mulher, ela está há 26 anos e ela nunca teve um orgasmo. Cara, essa mulher, durante 26 anos, ela foi o quê? Um depósito de esperma para esse cara? Quer dizer, é triste. Sinceramente, eu vejo com tristeza um negócio desses. Porque é como se a pessoa não estivesse questionando sua própria identidade durante 26 anos. Né? Você não ter coragem de se questionar, tipo, vem cá, o que está acontecendo? Por que você tem esses tremeliques e eu nunca tenho isso? Né? Sei lá, enfim. Mas eu penso, César, também que a gente vem de uma sociedade aí, alguns anos atrás, eu nem vou tão longe assim, vou falar talvez aí a 50, 60, vamos colocar a idade aí
dos nossos pais, dos nossos avós aí, talvez em xeque, aonde não tinha, né, abertura para se conversar, né, sobre sexo, né, e as mulheres, elas casavam sim com essa proposta de serem depósitos, né? Tipo, eu tenho que satisfazer o meu marido, eu tô aqui para cuidar de casa, eu tô aqui para cuidar da família, esse é o papel. Então, assim, pensar num orgasmo era algo quase que tipo assim, nossa, vai ser um plus, um bônus, entendeu? Caso esse casamento seja assim, porque ao perguntar para a mãe, né, ou para outras mulheres da família, a resposta era assim, não, minha filha, é isso mesmo. É o que temos, é assim que funciona. Tipo, você tem que fazer o seu papel, você tem que, né, exercer, tipo, a sua função. Ou seja, ter orgasmo não é uma opção, né, para a sua vida. Se vier, é lucro, né? Vamos dizer assim. A gente até comentou um pouco disso nas outras lives. Então, a gente vem de um passado que traz essa percepção aí, né? Então, como é que essa mulher, ela se questiona nesses 26 anos uma coisa que ela não tem nem base, sabe? Nem para onde, de repente, perguntar, nem espaço, né, para quem perguntar também. Agora, mais do que isso, por exemplo, esse rapaz, essas citações que a gente está fazendo aqui de histórias reais, né? O quanto essas pessoas têm a capacidade de se questionar e de se responderem. Entende? Porque o fato de eu me questionar não significa que eu vou obter a resposta, né? Ou então, muitas vezes, tipo, eu me sinto assim, ou essa é a sensação que eu tenho, mas ok, tipo, vou engolir isso porque eu não tenho coragem de perguntar para ninguém. Não quero fazer uma terapia porque eu não quero, por exemplo, assumir que eu posso ter algum problema, ou que eu sou o problema, né? Ou que eu que tenho que resolver alguma coisa. Então, até por ouvir essas histórias, por estar desse outro lado, eu também penso assim, ok, essa pessoa pode se questionar, ela pode, de repente, né, se colocar em xeque ali em muitas situações e tal. Mas será que ela vai ter, né, o feeling, né, de falar, caramba, é a hora de procurar ajuda, né? Eu acho que isso é um problema e eu vou procurar um sexólogo. O que é um sexólogo? Será que eu posso conversar isso com um psicólogo? Eu não sei nem se posso, se de repente eu vou chegar lá no psicólogo, vou pagar uma consulta e de repente o psicólogo vai falar, não, isso daí é um problema sexual, eu não resolvo isso para você. Então são muitas coisas, né? Então, por exemplo, é por isso que eu acredito que essa live que a gente está fazendo, por isso que eu acredito que essa nossa proposta seja uma proposta que, por exemplo, é libertadora, possa ajudar N pessoas, como a Tânia falou no início, sabe? Pessoas que estão falando assim, caramba, por exemplo, essa mulher mesmo, né? Caramba, eu nunca pensei nisso, putz, né? Eu assisti a live e falei, gente, eu nunca tive um orgasmo, o que é isso? Né? 26 anos e tal. Então, realmente, é esse tipo de conversa, é esse tipo de oportunidade que acredito eu que de possa abertura, trazer, né? Abertura, possibilidades, insights, situações para que a pessoa viva. Para a gente, talvez seja simples em algum momento pensar assim, putz, por que não pediu ajuda? Né? Como assim? Não levantou a mão? Né? Caramba, né? Tem alguém aqui para te ajudar e tal. Mas para quem está do outro lado, dependendo de como você disse maravilhosamente, dependendo de como tenha sido feito essa programação, né? E aí a gente falou muito de religião também, da visão, né, religiosa também, o quanto boicota, vamos dizer assim, né, essa vida sexual. Então, eu não sei de onde essa pessoa veio, eu não sei o que foi programado na mente dela, eu não sei como é que ela, né, foram as relações dela aí, ou a relação, né, de repente essa pessoa, por exemplo, também num momento eu atendi, me veio aqui a memória de uma pessoa que eu atendi que só teve relação sexual, a única relação sexual que ela teve na vida foi com o marido, mas o quanto ela se sentia frustrada por isso, né? E o quanto ela acreditava que ela não tinha, tipo, não tem mais tempo, não tem mais outra opção, mesmo divorciada, né? Não tem mais outra opção, já tô velha, né? Nunca vai acontecer, enfim. Então, é a história, né? É a história que a gente começou a live hoje. Programações. Quais são as minhas programações? Tabus, né?
E ainda tem aquela questão de tabu, você falando agora me veio à mente também, aquela questão de, você, por exemplo, numa sociedade retrógrada como essa que a gente está comentando aqui, você tem aquela coisa de se a mulher, por exemplo, se eu sou casado com você e você foi minha única mulher, como é que você sabe fazer isso? Aonde que você aprendeu, né? Então ainda tem isso, né? Quer dizer, a gente é tão ridículo, principalmente o homem, ao invés do cara chegar ali, de repente a mulher fez uma coisa diferente, que deu aquele prazer diferente, ao invés dele falar assim, uau, que bom. Não, Adorei. ele vai querer questionar onde que ela aprendeu. É ridículo. Porque não foi ele que ensinou, né? Não aprendeu com tem isso. ele, onde que você aprendeu isso, né? Quer dizer, é ridículo. Ao invés de, por exemplo, quando eu era adolescente, né? Quando eu era adolescente, existia muito essa coisa do cara, eu era da igreja evangélica, né? Tinha muito essa coisa de ter que casar virgem, a mulher tinha que casar virgem. E eu observava que não existia muito isso entre os jovens, né? Não existia muito essa pressão para o jovem casar virgem. Mas para a menina, sim. Então, quer dizer, se a menina não vai casar virgem e o cara tem a mesma idade e não precisa, ele vai ter que se satisfazer com quem? Aí já começa aquela coisa do cara ter que sair para procurar prostituta. Ou seja, tem toda uma cultura sexual pro o homem ser o cara que sai por aí comendo todo mundo, né? Que, aliás, é outra besteira, porque o homem não come ninguém, afinal de contas, quem come a banana é a boca. Enfim, já começa por aí. Quer dizer, a gente tá errado desde o começo, né? Tá errado em tudo. Então, Mas aí o que é certo e o que é errado? aí Não, eu acho que é diria como errado uma essa coisa O que é certo e o que é errado? de tratando a mulher como... Eu acho que é errado o homem tratar, aliás, a sociedade tratar a mulher como alguém que vai vir sempre após o homem. Ou seja, até hoje, o homem moderno esperar que a filha case virgem, e até hoje o homem moderno, quando o garoto está com 14 anos ali, ele começar a jogar ideias de que ele tem que ser o comedor, que ele tem que ser aquilo outro. A gente comentou aqui, a Tânia comentou o caso de uma cliente dela, uma paciente, que ela era... Não foi a Tânia, desculpa, foi um terapeuta que eu interpretei. Mas ela tinha um problema sério de não... Ela tinha medo de vestir roupa, tipo, de ir para a praia de biquíni. Por quê? Porque quando ela estava no útero, o pai falava para ela, naquela época não existia ultrassonografia, dizia para ela que ela ia ser um jogador de futebol, que ela ia jogar pelada com ele na praia. Pelada quer dizer, jogar futebol na praia, né? Não sem roupa, pelada de futebol. Enfim, essas coisas todas, a menina cresceu, ela tinha essa conversa, teve essa conversa dentro do útero com o pai falou isso para ela cresceu e ela tinha vergonha do corpo, né? Então, quer dizer, a gente tem que parar com essa mania de querer projetar a vida do outro, né? Imagine, um pai, eu tenho certeza que não foi a intenção dele, né? E a gente sabe dentro da terapia que o que mais importa é a intenção. Então, quer dizer, você frustrou, condenou uma mulher de 30 e tantos anos, tinha 32 anos, se eu não me engano, que ela simplesmente não tinha coragem de usar biquíni porque ela sentia vergonha do corpo. E era uma mulher linda, com corpo... era uma mulher linda. Aí ela passou pelo processo de terapia e conseguiu ressignificar aquilo, e hoje em dia ela vai para a praia, sai. Quer dizer, olha só o que uma sugestão pode fazer com a vida de uma pessoa, né? E a gente tem essa coisa de o homem... Não, o cara, o menino tem que sair, pegar a mulher, não sei o quê. A menina não, a menina tem que ser cuidadosa, tem que ser cuidada. Até no cuidado com a menina a gente tem um cuidado diferente. E isso é algo que a gente tem que mudar. Não de descuidar da menina, mas de cuidar do menino também. Porque quando a gente está programando esse menino, quando está programando essa menina, não existe diferença sexual entre eles. Até 6, 7 anos por aí, são duas crianças, são dois seres puros. Se você pegar uma criança de 7 anos, de 6 anos, e colocar ali todo mundo para tomar banho nu, para eles é como se fosse uma festinha normal. Agora, a maldade, a putaria, a coisa toda vem depois. É a gente que vai inserindo isso na cabeça dessas crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu acho, né? Sim, sim. Uma eu acho coisa... bem válido isso tudo que tu disse, né, César? Não é parar de cuidar da menina, mas é olhar para o menino também. E olhar com carinho, olhar com atenção. E a gente precisa entender que muitas vezes, principalmente os homens, ofertam coisas para os meninos, né? Como se ele
o meu filho vai ser o garanhão. Aqui no Sul a gente tem um ditado muito que diz assim, como é que é? Segura a tua cabra, porque o meu cabrito tá solto e não vou prender, né? Né? É uma coisa assim muito, muito doida, né, gente? É uma coisa que a gente tem que realmente repensar. Agora, com relação a essa questão das fantasias, né, sexuais, eu fico pensando assim, até onde a essência dessas fantasias, ela é para o prazer realmente do casal, ou se ela não é uma tentativa de reproduzir, né, aquilo que foi visto em filme pornô, aquilo que foi dito para eles, entendeu? Que dava prazer. E aí eu acho interessante, né? Porque se você assiste um filme de aventura, que você vê o cara lá saltando de um prédio para o outro sem quebrar a perna, sem nada, você tem a consciência que você sabe que se você for saltar de um prédio para o outro, correr daquele, você vai quebrar a perna. E aí a pessoa vê aquelas fantasias num filme pornográfico, né? E ela não tem a consciência de que, de repente, se ela for trazer isso para a realidade, ela vai quebrar uma perna, né? Vai quebrar o relacionamento ali. Vai quebrar a cara. Entendeu? Essa é a questão. Né? Da onde que vem essas fantasias, a realidade dessas fantasias? Né? E aí você me fez pensar numa outra coisa aqui, Débora. Por exemplo, essas mulheres, né, que nunca tiveram orgasmo, por exemplo, né, se elas se questionam em algum momento da vida que elas são frígidas, ou elas não dão conta, ou elas não dão prazer para o parceiro, ou elas não conseguem obter o próprio prazer, então eu vou me submeter a qualquer situação, ou a uma fantasia, alguma coisa que pode ser que na fantasia, né, na realização dessa fantasia, eu obtenha esse prazer, né? Eu obtenha essa satisfação. Então, só que isso está baseado no quê? Está baseado em achismo, né? Em algo que está falado aí do que os outros dizem que fazem, que a gente nem sabe se fazem, né? Tipo assim, será que fazem mesmo? Será que, né? Por exemplo, a história do cara do bar, do boteco. Nossa, todo mundo já fez, né? Então eu tenho que fazer também. Mas quem disse que esse todo mundo já fez, né? Então, tem essa coisa também do tipo, eu vou me sujeitar a isso, né, com o intuito de vivenciar ou de repente experimentar esse prazer ou alguma coisa que a galera diz que tem a mais, que eu acho que, então, se tem, eu quero acessar, né? Então, de novo, a gente entra na questão do autoconhecimento, de novo a gente entra, né, naquele ponto que a gente já falou nas outras lives, né, do quanto quando eu não me conheço, quando eu não conheço o meu corpo, quando eu não conheço as áreas erógenas do meu corpo, né, eu fico sujeita aí ao que os outros dizem, né, que tem que ser. Então, ok, como conhecer então meu corpo, né? Como conhecer quem eu sou? Quais são, né, os caminhos que eu posso acessar aí, então, para me trazer esse autoconhecimento sexual, para que eu possa me dar prazer e para que eu possa dar prazer ao meu parceiro também, e que essa relação, né, seja uma relação de troca e não uma relação de estar satisfazendo o outro, né, e me anulando para isso, né, entendendo também que não é porque traz essa percepção que todas as relações, né, quando existirem, vão ser relações extremamente prazerosas, no pico do, né, orgasmático ali da coisa. Não, pode ser que um dia a relação seja mais papai e mamãe, como o César falou, uma coisa mais leve, mais tranquila ali, mas no outro dia seja aquela coisa de tacar na parede, né, vem cá meu nego, vem cá minha nega e tal. Então, assim, não existe receita de bolo, não existe regra, né? E outra coisa, as pessoas, a gente é um padrão vibracional,
né? Se hoje eu acordo numa vibração, meu dia foi o dia inteiro nessa vibração ruim, de repente tô mais chateada, meu sistema imunológico tá mais baixo, tá, não sei o quê. Cara, obviamente que se eu for ter uma relação sexual, eu não vou estar no meu ápice ali, talvez, né? E a mesma coisa o outro. Então a gente tem que também sair dessa composição, dessa ideia de que todos os dias tem que ser dias, sabe? Não, hoje a gente pode só fazer um carinho, né? Hoje a gente pode só ficar aqui abraçadinho, a gente pode ficar se beijando. Será que hoje a gente pode fazer, né, um tantra, sabe? Vamos curtir aqui o cheiro, vamos curtir o gosto do outro, sentir, né, o toque do outro, ok, mas tem que ter, né, uma penetração, tem que ter... Gente, sexo não é penetração, né? Então, eu acho que, assim, existem muitos conceitos que precisam ser desconstruídos, né, e reconstruídos, né, a partir desse autoconhecimento. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Muito. Faz todo sentido. E só uma pequena ressalva que eu gostaria de fazer. Não é sexo, não é penetração. Sexo não é só penetração. Né? Porque às vezes a pessoa acha que é só penetração. E não é só penetração. E o outro ponto que eu gostaria de falar, que você falou assim de forma sábia, né, como sempre, é a questão do padrão vibracional. Porque a Tânia comentou antes, não sei se foi a Tânia que comentou antes, de que tinha uma pessoa que ela sempre atrai pessoas ruins, pessoas não sei o que, esse determinado tipo de pessoas para a vida dela. Tem um livro do Eckhart Tolle chamado O Poder do Agora. Esse cara é fantástico, se vocês puderem ter a oportunidade de ler esse livro, leiam porque vale a pena. E ele fala, eu não sei se é nesse livro ou se é no outro, que é Um Novo Mundo, que é outro livro maravilhoso também. Ele fala que é o seguinte, nós, seres humanos, os nossos corpos, nós somos como estação de TV que transmite uma programação e, ao mesmo tempo, como aparelho de TV que recebe uma programação. Então, isso que você falou é muito perfeito. Por quê? Porque você está o tempo inteiro enviando um sinal vibracional, e esse sinal volta para você. Então, por exemplo... aí as pessoas pensam, cara, mas esse negócio de pensamento positivo, isso é coisa de budinha, não sei o que. Eu tenho uma ex-namorada que ela me chamava de budinha, porque eu era todo o tal do pensamento positivo e ela era muito negativa, uma pessoa que estava sempre reclamando. E eu falava para ela, amor, você tem que agradecer mais, pare para verificar a sua vida, veja o que está acontecendo, agradeça, você reclama muito. Tipo, aconteceu uma merdinha desse tamanho de manhã, ela ficava, tipo, compilando aquela merdinha, aumentando. Chegava no final do dia, caramba, tinha cagado a Antártica inteira. O que quer dizer? E aí o que acontece? Se você está nessa vibração de negatividade, tipo, por exemplo, se a mulher se coloca nessa posição de eu só atraio cafajestes, é aquilo que a gente fala. A mente, ela não sabe a diferença entre o que é real do que é imaginado. Se você repete para você o tempo inteiro, eu só atraio cafajeste, a sua mente, querendo ou não, ela só vai trazer cafajeste para você. Cara, isso as pessoas podem pensar, cara, mas isso não faz o menor sentido. Poxa, é porque é o seguinte, quando você coloca alguma coisa no seu campo de consciência, no seu campo de visão, aquilo se torna a sua realidade. Eu tinha um carro que era um símbolo da Renault. Eu nunca tinha ouvido falar nesse carro na minha vida. Comprei o bendito do carro. Eu vi a primeira vez esse carro no jornal, aí eu comprei o carro. Do dia que eu comprei o carro, eu comecei a ver esse carro em tudo quanto era canto. Um carro que eu nunca tinha visto. Comecei a ver com muita frequência. Por quê? Porque ele passou a fazer parte da minha realidade. Então, se você quer ter um relacionamento maravilhoso, coloque na sua mente. Faça como se fosse um tantra. Por mais que seja mentira. É um princípio, né? Você vai fingindo. Eu só atraio homem maravilhoso, eu só atraio homem perfeito, eu só atraio... E aí, uma hora você vai acabar atraindo. Agora, não fica falando que você só atrai porcaria, não, porque essa vai acabar sendo a sua realidade. Né? Justamente por isso, por essa questão da vibração. Para mim, são dois princípios que você falou aí. O princípio do mentalismo, né? E o princípio da polaridade. Né? Vou, por exemplo, exemplificar aqui, né? Com uma régua.
Vou dar um exemplo até que vai ficar fácil de trazer para essa percepção sexual. Por exemplo, se eu tenho essa escala aqui, se eu tenho essa régua como a minha escala de temperatura, né? O que vai diferenciar aqui para mim nessa escala se é calor ou se é frio? Vamos dizer que aqui eu tô, né? Eu tô no 30, aqui eu tô no 0. Se eu trago essa escala aqui para o 0, eu tenho frio. Se eu trago essa escala aqui para o 30, para o 40, eu tenho calor. Porém, a escala é a mesma, né? A gente está falando... Aí a gente pode chamar calor, amor, sexo, sexo do caramba, sexo ruim, tá? Né? Tipo, 0, 40, né? Então, o que vai ajustar isso aqui? O grau, né? O que altera aqui do 0 para o 40? O grau, a frequência, a sintonia, né? O quanto eu sintonizo isso, o quanto ele está mais perto do frio, o quanto ele está mais perto do calor, e aí é onde eu digo, caramba, eu tenho uma vida sexual plena, eu tenho uma vida sexual maravilhosa, ok, essa minha frequência, essa minha sintonia está onde? Está aqui, né? Ah, não, minha vida está horrorosa, eu só atraio relacionamento ruim, essa é a vivência que eu tenho todos os dias. Minha sintonia está aqui, princípio da dualidade, da polaridade, né? E o princípio do mentalismo, né? O mundo, ele é mental, né? O mundo, ele é mentalista. Então, a gente não tem para onde fugir, né? A gente cria as realidades que a gente vive. Então, se a gente entender isso, e se a gente trouxer isso para as percepções macros, e para as percepções micros da nossa vida, a gente vai entender que a gente só vive aquilo que realmente a gente frequencia, a gente emana, não tem, né? Não tem outra coisa, não tem outro jogo. Perfeito, perfeito. Gente, o nosso tempo está passando como sempre, né? Então, eu gostaria que vocês dessem aquelas dicas, né? Sempre do tema da live que a gente conversa. Hoje, vamos deixar uma dica para o pessoal. O que é certo, o que não é certo, vamos dizer assim, né? O que não é tão certo quando a gente fala de sugestão de prazer, né? Ou como que nós vamos realizar nossas fantasias. O que é certo e o que não é, né? E uma dica que foi dito no início da live, para quem não participou, depois quem vai reassistir ela, é sentar e conversar com o parceiro. Então, vamos lá, gente. Quais as dicas que vocês dão para que a gente possa finalizar e para que as pessoas depois tenham esse entendimento também? E o mais bacana é que eu vejo assim que muitas vezes uma palavrinha, uma frase faz uma diferença, dá um insight na vida da pessoa tão bacana, e ele vem nos buscar, olha, falaram tal frase, nossa, fez todo sentido na minha vida. Aquilo ecoa até agora na minha cabeça. Isso eu acho tão bacana, né? A gente acessou, né, positivamente essa pessoa para que ela tenha a mudança que ela precisa. Vamos lá, gente, linda. Quais as dicas que você tem? A minha bateria está no finalzinho, então eu vou falar rapidinho que eu não sei até quando que eu aguento aí. A minha dica para o casal é a seguinte, antes de você propor algo para o seu parceiro, pense se você seria capaz de tolerar também você se colocando no lugar do outro. Essa, para mim, seria a primeira regra antes de você propor algo para o seu parceiro. Você está disposto a submeter a mesma coisa que você está pedindo para o seu parceiro submeter? Seria a primeira regra. Aí eu jogo a bola para os colegas. Excelente. Muito bem. Muito bem. Eu falo, César? Damas, por favor. Vai lá, Dama. E o que eu diria é o seguinte, né? Se para você não fizer sentido, né? Se para você, não importa a proposta que tenha sido feita, se isso ferir o teu valor, se isso ferir quem é você, né? Pense se vale a pena negociar, né? Esse valor, se vale a pena negociar isso que fere você, né? Em pró do outro, né? Se para você tudo bem, ok, tipo, para mim é mais importante agradar o outro, é mais importante, né,
fazer a vontade do outro, ok, né? Não tem certo, não tem errado, tem aquilo que você dá conta, né? Mas avalie o que é valor, quais são os seus valores e se você realmente precisa passar por cima desses valores, né? Ou se, né, a sua identidade está sendo aí colocada em xeque nesse momento. Perfeito. Eu vou seguir na mesma linha, vou falar exatamente dessa questão da culpa, né? Porque muitas vezes a fantasia sexual, ou o desejo sexual, ou fetiche, seja lá o que for, para mim, ele tem que observar a questão primeiro, se não é algo que vai ferir a integridade, a dignidade, enfim, todas as áreas da outra pessoa, né? E se não é algo que está sendo feito apenas por uma questão de ego, enfim. Então, para isso, eu preciso entender se não tem culpa envolvida. Porque, por exemplo, imagine que eu tenho uma fantasia sexual e eu quero impor essa fantasia sexual a Débora. É óbvio que vai existir uma certa culpa nisso daí. Porque eu não, a menos que eu seja um robô, eu vou me sentir culpado por ter feito isso, por tê-la se submetido a algo que ela não queria. Então, eu acho que o primeiro ponto é a culpa. Você tem que tirar a culpa. Tirou a culpa, não teve culpa, você analisou. Ah, eu quero fazer isso. Por exemplo, eu estou querendo fazer blá, blá, blá. Tem culpa? Não tem culpa. É gostoso? Então tá bom. Beleza. Entendeu? Eu acho que esse é o princípio. Entender que se for algo que realmente é maravilhoso, que é bom para os dois, que é legal, não vai ter culpa. Se teve culpa, qualquer resquício de culpa, pode ter certeza que não vale a pena. E conversar, tem que conversar, né? Para evitar que aconteça com uma amiga minha. Amiga minha, eu conheci uma menina, a fantasia sexual dela é transar com um cara chamado Ghostman. Eu nem sei quem é esse cara, mas ela disse que é um cara que parece um andrógeno, né? Tem cabelo branco, olhos vermelhos, é um negócio meio estranho. E esse cara é um artista. E ela viu um cara igualzinho o cara. Ela conheceu o cara no Tinder, viu o cara igualzinho, quis conversar com ele para falar para ele que a fantasia dela era transar com um cara, com aquele artista, mas demorou demais, o cara foi embora. Eu falei, cara, você tem que aproveitar o momento, é tipo carpe diem, né? Seize the day. Se você tem uma fantasia, ela é solteira, no caso, né? É solteira, não tem compromisso com ninguém, não deve satisfação a ninguém. Tem uma fantasia, conversa, o não você já tem. O que vai custar você chegar pro cara e falar? O cara disse que gostou dela, achou ela bonitinha, não sei o quê. Demorou uma semana. Falei, porra, conversa logo, fala logo a verdade. Vai que o cara quer também, né? Então, vamos transar, minha gente. Vamos transar. Com responsabilidade. Né? Use camisinha, use camisinha. E o que eu completaria, gente, como que a gente faz isso? Como que a gente faz uma sugestão de fantasia sexual? Falando. Então, gente, assim, ó, o que eu sempre digo para as pessoas? Você falou, não, mas eu acho que ele devia entender. Oi? Entender o quê? Né? Gente, tem que falar. Ah, eu quero que você faça isso, eu quero ter aquilo, eu quero que você se vista de papagaio, de periquito, de marinheiro, de navio, sei lá. Mas você tem que falar falando. Gente, o que acontece na nossa intimidade, dentro da nossa mente, é nosso. Somos seres singular, somos seres que... a nossa intimidade é muito nossa. Então, fala para o teu parceiro. Se você tem medo, talvez, de falar tudo que você, né, tem desejo, tem vontade, vai devagar, vai selecionando o que te... Vamos dizer assim, o que para ti é menos pior, o que é melhor, o que é mais suave, e vai subindo de nível, como um videogame, né? Então, vai subindo de nível e vai falando para o teu parceiro. Então, como a gente resolve? Falando. Fala, gente, fala o que tu quer. Conversa com o teu parceiro, expõe. E talvez ele esteja precisando dessa tua abertura para que a coisa realmente aconteça. Talvez ele também esteja esperando que você diga para ele o quanto você quer, né, trabalhar com essas coisas bacanas, de repente umas fantasias diferentes, e de repente a fantasia é só falar uma besteira no ouvido e a pessoa já se repreende. Então você fala, trabalha a mente. Se você não consegue fazer tudo isso sozinho, gente, tem nós,
né? Nós hipnoterapeutas, tem muito hipnoterapeuta maravilhoso aí que entrou na live, que participou conosco, tem terapeutas, enfim, tem várias terapias que podem ajudar vocês. Quem não nos segue, por favor, muitas pessoas que entraram aí, pode chamar a gente, segue a gente ali no Instagram, tem no YouTube também, a gente vai deixar disponível essas lives que estamos fazendo. E nós vamos nos encontrar, então, na próxima semana e a gente vai divulgar o assunto para vocês. E manda, gente, por favor, aquelas perguntinhas que eu adoro, tá? Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. E eu sempre envio para as pessoas que me perguntaram, seja uma, seja 10, a live para as pessoas que me perguntaram qual a resposta, e vocês assistem que vai ter a resposta para vocês aí na live. Tá bom? Boa noite a todos, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Um beijo no coração de todo mundo, que a gente tenha uma semana memorável, que a gente tenha uma semana maravilhosa. Amém. E, gente, vamos lá. Vamos começar uma semana mandando perguntas aí, que a gente vai montar uma live bem bacana na próxima semana para vocês. César, Débora e Rê, um beijo. Fiquem bem. E vamos realizar fantasias, gente. Vamos. Aí, gente. Frangi, beijo. Beijo. Tchau. Aguardamos você semana que vem. Até. Tchau. Tchau.